se não fossem os testemunhos, que eu fiquei ali impactado. É muito difícil quando envolve criança, para mim pega num lugar muito difícil. Estava ali imaginando, né, que os pequeninos nem tem nem como se defender. É muito difícil. Estava só ali pensando, a lágrima deu uma bagunçada no meu bigode, que eu fiz para mim aqui, mas o Senhor é o Deus de todas as coisas. Eu creio que esses pequeninos, ainda que não vivam aqui, lá, vai ter algo diferente para eles. Amém? E cabe a nós também resgatar todos aqueles, o quanto pudermos. Isso é o que a gente veio fazer. Amém? Abram em Gálatas 6, 2, e aqueles que acharem e puderem ficar de pé, por favor, o façam em reverência à palavra do Senhor. Gálatas 6, 2. Tem tudo a ver com esse testemunho. E diz assim a palavra do Senhor: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Deus querido Pai amado, aqui está o seu povo, Senhor Deus, querendo cumprir a sua lei, Deus. Entra agora com a sua providência, Senhor Deus querido Pai amado, e que a gente possa carregar as cargas uns dos outros, Senhor Deus querido Pai amado. Sentir a dor uns dos outros, Deus querido Pai amado. E assim como o corpo, Senhor, seguir para aquilo que o Senhor deseja de nós. Seguir para aquilo, Deus querido Pai amado, que o Senhor está esperando, Deus querido Pai amado, que a gente faça, Senhor. Entra com a sua poderosa mão hoje, Senhor, nesta manhã, Senhor Deus. Vai colocando nos nossos corações, vai colocando nas nossas mentes, Senhor Deus querido Pai amado. Vai livrando-nos, Senhor Deus querido Pai amado, de tudo aquilo, Senhor, que a gente que não é seu, Deus querido Pai amado, e que a gente mantém nos nossos corações, Senhor. Vai nos livrando e nos resgatando, Senhor Deus querido Pai amado, para o Filho da sua maravilhosa luz, Senhor Deus querido. Esteja conosco essa manhã, Deus querido Pai amado. E nos dê um pouquinho mais de Ti, para que a gente consiga, Deus querido Pai amado, alcançar e avançar em Ti, para a glória e honra do nome santo de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Aqui é um versículo bem claro, que diz: olha, se você levar uma carga do outro, vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Então, como cumprir a lei de Cristo? Carregando a carga uns dos outros. Nós somos um corpo, cuja cabeça é Cristo. É necessário que eu carregue a sua carga. E você a minha. Para cumprir a lei de Cristo. É isso que está falando aqui. Mas, ultimamente, eu tenho visto irmãos pregadores dizendo que eu não faço a vontade de homens, mas sim de Deus, se escondendo atrás de um versículo que é real. Mas eu vi um pastor falando outro dia que eu faço o que eu quiser da igreja, porque ela é minha, Deus que me deu. Falou em alto e bom som. E dessa forma, eu me escondo. E não tenho que fazer mais nada para ninguém, porque afinal de contas, eu tenho que fazer para Cristo e não para os homens. E na palavra tem essa passagem que eu faço para Deus e não para os homens? Tem. Tem sim. Mas qual é o contexto? O que leva o Senhor
a revelar tal coisa. E se eu tiver, o que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus é fazer em favor do meu irmão. Como que eu faço a vontade de Deus se não for em favor do meu irmão? Qual favor eu posso fazer para Deus? Nenhum. Nada. Eu posso fazer para Deus em favor do meu irmão. Por que Deus fala para você fazer alguma coisa? É porque Deus não pode fazer? Deus fala para você fazer alguma coisa para que daquilo você alcance alguém. Para que daquilo alguém possa ver e falar: olha ali um servo do Senhor, eu também quero. Para que assim a gente possa alcançar mais e mais vidas. De toda forma, eu estou fazendo para o reino em favor do meu irmão. Ou em favor daqueles que ainda não são irmãos, mas hão de se achegar conosco. E se eles não se achegarem, aí já não é conosco. Mas, até lá, vou continuar fazendo em favor do para o reino, em favor de vocês, meus irmãos. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Lá em Gálatas, pouquinho antes, aí é 6:2, um pouquinho antes, lá em 1:10, está escrito assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha aí, ó. Para fundamentar, para não precisar fazer mais para ninguém e para Cristo. Mas o que o apóstolo quis dizer com isso? O que ele está falando? Eu não faço mais para homens, mas sim para Cristo. Voltando um pouco, lá no versículo 6, vou ler do 6 ao 10 agora, diz assim a palavra do Senhor: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele está falando assim, olha, fico admirado o quão depressa você sai da palavra. Estou admirado aqui com vocês. No 7, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Seja vergonha no meio do seu povo, seja maldição. Assim como já vô-lo dissemos, agora, de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E ele fala de novo. Ele fala, gente, vocês estão se desviando. Isso é maldição. E repete, para ter certeza que eles entenderam. Porque, persuado agora a homens ou a Deus, ou procura agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E aí ele fecha aí. O que ele está dizendo aqui? Que ele não vai ajudar a agir em favor dos homens? Quando a palavra fala que eu não trabalho para homens e sim para Deus, você tome cuidado com essa palavra. Eu já ouvi irmãos em Cristo dizendo isso.
Mas quando você está debaixo de uma liderança e você acha errado alguma coisa e fala, eu não trabalho para homens e sim para Deus, você está simplesmente dizendo que quem está te mostrando aquilo está fora da palavra. Porque é isso que é terminado aqui em Gálatas. Ele fala, olha, vocês estão fugindo da palavra. Vocês estão fora da palavra. Não hajam para homens que estão fora da palavra. E sim para Deus. Então, quando você diz, alguém fala para você, faz tal coisa, vamos fazer tal jeito, e você no seu coração fala, eu não faço para homens e sim para Deus, você está anunciando que aquele que trouxe para você está fora da palavra de Deus. Não é uma palavra simples. Você não está falando, agora vou fazer para Deus, não para os homens. Tome muito cuidado. Porque a probabilidade de quem está fora da palavra seja você é muito grande. Você está bem fundamentado na palavra? Para dizer que não faz mais para homens e sim para Deus? Você está no centro da vontade de Deus? Quer dizer que é você que está no centro da vontade de Deus e não outro? O nosso coração, o nosso ouvido, a nossa mente está aberta para as coisas de Cristo? Cristo fala através do nosso irmão. Cristo fala através dos nossos líderes e a gente tem que acreditar. Eu tenho que acreditar que o Tiago, pastora, Valmir, Benê, Claudete, que quando eles falam a mim, é Deus que está falando. É Deus que está mostrando, porque Ele constituiu a esses líderes. E há muitos outros aos quais a gente tem como referência na igreja. A gente tem que reconhecer as pessoas também como líderes ou como alguém que pode te ajudar. Mas a gente prefere falar, eu trabalho para Deus e não para homens. Deturpando totalmente o que a palavra diz dentro do seu coração. Mas não tem só essa palavra que fala isso. Lá em Atos 5:29 diz, importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Ali, os apóstolos foram jogados na prisão por falar da palavra de Deus. Eles estavam pregando a Cristo para os judeus e foram presos. E quando o sumo sacerdote foi mandar chamar eles na prisão, pega eles lá na prisão. Eles foram lá na prisão e cadê? Não estavam mais lá. Um anjo tinha libertado eles. E eles falaram assim, olha, estava tudo fechadinho, bonitinho, estava lá, mas eles não estavam lá. E o anjo falou, vai lá e prega no meio da sinagoga. E eles fizeram o quê? O que Deus, eles estavam no centro da vontade de Deus. Foram lá, então pega eles. Pegaram eles com truculência e levaram lá. O que vocês estavam fazendo? E eles disseram, estávamos pregando a Cristo. Porque não obedecemos aos homens, e sim a Deus. Por que ele falou isso? Porque naquele momento os judeus estavam fora da palavra do Senhor. Então aí ele proclamou, não obedeço a homens e sim a Deus. O quão forte e firme e firmado na palavra você está para dizer que não fala a homens e sim a Deus. Você tem confiado que
os líderes, estão com a palavra de Deus? Estão com a vontade de Deus? Em 1 Tessalonicenses 2,4, fala assim: não falamos para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Olha aí, falando de novo. Mas lendo do 1 ao 5. A gente lê lá, 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Ele está falando que eles padeceram. Eles devem ter apanhado lá. Está dizendo, a gente apanhou para falar com intrepidez da vontade do Senhor. Porque no 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, e nem com fraudulência. Não foi uma fraude. Foi real, a gente estava lá. E a gente apanhou. 4, que a gente acabou de ler. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. E o 5, porque como bem sabeis, nunca usamos palavras lisonjeiras. Nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Por quê? Bem sabeis que nunca usamos palavra lisonjeira. Eles não falaram que, assim, pouco usavam palavras lisonjeiras. O que ele falou? Nunca usaram palavras lisonjeiras. E eu ficava me perguntando para Deus, mas Deus, sempre que eu subo lá, tem uma exortação. E aqui foi um alento para mim. Porque aqui ele falou, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Nunca. Assim como a Mariana pregou aqui domingo passado, que o Fê orou para ela, que não fale aquilo que a gente quer ouvir, mas que fale aquilo que nós precisamos ouvir. Então, não vamos usar de palavras lisonjeiras para agradar o coração. Não é de agrado. A palavra é um conceito no caminho. Ao ler a palavra, você tem que se converter. Conversão de caminho, mudar de caminho. E ele continua. E ele fala, nem houve um pretexto de avareza. Provavelmente. Hoje a gente vê muitas igrejas que dizem, professar o Senhor, as igrejas chamadas neopentecostais, que dizem que é uma barganha. O que ele está querendo dizer? Eu não vou falar bonitinho para você se emocionar. Nem tampouco vou ficar te convencendo para que você dê dinheiro. Para que você faça barganha com Deus. Aquilo tem que ser de coração, você tem que entregar. A palavra fala dos dízimos, mas você tem que ser do coração, tem que entregar. E não é de falar aqui bonitinho, falar gerando uma emoção. Falar para que você se comova. Mas tem que falar para que você se converta. Falar para que você mude o seu caminho. Não creio que não possa ser dita palavra lisonjeira. Mas desde que venha do Senhor. Mas desde que essa palavra não seja minha.
Mas aqui está dizendo que nunca usaram. Nunca. O Senhor Jesus pregava e falava assim, ó, vai e não peques mais. Toda vez, né, que tinha uma situação, falava, vai e não peques mais. Todas as vezes que a gente identifica o pecado em nós, a gente está indo e não pecando mais. Então, todas as vezes que se foi dito na Bíblia, olha, eu não trabalho para homens e sim para Deus, o problema não estava naquele que trabalha, mas sim o alvo. Aquele para quem trabalha estava fora da vontade de Deus. Então, por isso, eu não trabalho em favor dele. Mas, carregueis os fardos uns dos outros. Por quê? Porque assim a gente vai o quê? Cumprir a lei de Cristo. Quando fala que não trabalha para homens, e aqui também, mais à frente, está falando assim, olha, vocês têm que trabalhar um para os outros. Estando nós em um alvo só, em um corpo só, em uma mente só, na direção de uma só cabeça, temos que trabalhar uns para os outros. Meu pé tem que me manter de pé. A minha mão tem que manter o microfone aqui para falar com vocês. As minhas pernas têm que me manter de pé. Os meus olhos têm que estar fitos na palavra. E cada parte do meu corpo. Assim é conosco. Cada parte tem que carregar o fardo do outro. Eu quero ser irmão com vocês. Lá no céu eu vou estar junto com vocês. Eu quero dar glórias a Deus quando a gente estiver junto lá no céu, cantando santo, 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 santo é o Senhor. Mas a gente tem que carregar o fardo um do outro. Quando você carregou o fardo de alguém? Aqui eu estou falando. Estou falando em casa, não estou falando do irmão, não estou falando da mãe. Estou falando na casa do Senhor. Quando que eu carreguei o fardo de alguém aqui? Muita gente aqui já me ajudou quando eu precisei. Muita gente. Eu falo que muita gente me ajudou. De verdade. Então tome cuidado ao dizer que você trabalha para Deus e não para homens. Porque você está falando que essa pessoa que você não trabalha está fora da vontade de Deus. O que Deus diz sobre carregarmos o fardo um do outro? Em João 13, 35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. Então, para fazer a vontade de Cristo, eu tenho que carregar o fardo do meu irmão. E para que os outros saibam que eu sou discípulo, eu preciso amar. Então, eu preciso amar para que os outros saibam. E carregar o fardo para cumprir a lei. Temos que estar juntos. O que está falando aqui é, irmãos, estejam juntos. Estejam juntos uns com os outros. Saibam das aflições. Como que eu vou saber? Como que eu vou carregar o fardo do meu irmão se eu nem sei? Aconteceu comigo. Falei com o irmão, ô irmão, e o trabalho lá, como tá? Ah, ele falou, fui demitido faz 3 meses. 3 meses. E eu não sabia. Eu podia tê-lo ajudado.
Mas eu simplesmente não sabia do fardo do meu irmão. O quanto a gente sabe um do outro. Como corpo. O quanto a mão está sabendo do pé. O quanto o pé está sabendo da perna. O quanto a perna está sabendo do tronco. Eu digo, não está sabendo. Sei de um ou de outro. Mas a gente tem que se transformar numa comunidade cristã. Que é assim que chamavam a comunidade cristã de tal lugar. Eu quero ser uma comunidade com vocês. Uma unidade com vocês. Mais do que uma comunidade, uma unidade. Porque eu quero cumprir a lei de Cristo e carregar o fardo do meu irmão. E eu quero que os outros saibam que eu sou servo de Cristo, amando vocês. A gente está sendo reconhecido como servo de Cristo por por nos amarmos. 1 João 13, de 17 e 18, diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e vir o seu irmão necessitado e lhe fechar o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Se eu ver um irmão precisando, e não estou dizendo só de dinheiro, não. O irmão está precisando que socorra ele em algum lugar, sei lá, de qualquer jeito. Bebeu uma água. Você vai lá ajudar ele? Ou você tem coisa mais importante, sai da sua rotina? Eu quero falar uma coisa, meu irmão. Se você ajuda o seu irmão só quando você pode, você não está fazendo nada demais. Está fazendo nada demais. Não canso de dar o testemunho. Quando eu me acidentei de moto, que eu sofri a fratura, a Mariana saiu de onde ela estava. Saiu do lugar onde ela estava. Não importa o que estava acontecendo. Ela foi lá ajudar. Mais a Ana do que a mim. Mas ela foi lá no hospital. E estava lá. Ah, o que você estava fazendo? Não importa. Estou aqui agora. Quando é da família, beleza, a gente vai, né? Mas e quando não é? A gente ajuda, mesmo não podendo? Mesmo estando difícil para a gente? Ou a gente vai ajudar só quando tá fácil de ajudar? Ah, tô sem fazer nada, então vou lá ajudar o meu irmão. Tá fazendo nada demais. Eu não estou fazendo nada demais. Eu preciso carregar o fardo do irmão. Não é dar uma forcinha. É carregar o fardo do irmão. Se você não ajuda quem precisa, está escrito aqui, ó. Como pode em você permanecer o amor de Deus? Como pode? O que João está dizendo aqui é que não pode. Simples assim. Não pode. O Senhor tem nos chamado para um tempo diferente. O Senhor tem nos chamado para nos movermos de forma diferente. Nós temos agora um ministério que chama Forja. Eu estou à frente. Por falar na Forja,
voltará no mês que vem, tá, irmãos? Nós faremos de maneira mensal. E o intuito, primeiro, era que a gente, que nós fôssemos unidade. Homens em unidade. Com a comunidade e com Deus. Com Deus no comando. Para que assim a gente pudesse alcançar mais vidas. Fazermos trabalhos voluntários, evangelização, missões urbanas. Mas a gente vai voltar. E o Senhor vai trabalhar de maneira diferente. E eu conto com vocês, homens, para que eu possa carregar o fardo de vocês. Para que vocês possam assim carregar o meu. Uma vez, meu sogro tentou me ajudar. Não, ele foi me ajudar em alguma coisa. Eu não lembro nem o que era. E eu falei, não precisa. E ele me falou uma coisa muito importante que jamais saiu da minha cabeça. Ele olhou para mim e falou assim, olha, se você não me deixar ajudá-lo, quando eu precisar, eu não vou conseguir pedir a sua ajuda. Eu quero poder pedir a sua ajuda. Então, me deixe ajudá-lo. Aquilo entrou no meu coração. Se eu falo não para alguém que está me ajudando, eu estou dizendo, olha, eu não quero que você me ajude não, porque quando você precisar eu também não quero ajudar. Eu não quero te ajudar quando você precisar, então não me ajuda não. É isso que a gente está falando. E aquilo entrou no meu coração. E assim como essa palavra entrou no meu coração e me fez lembrar disso. Eu quero estar contigo, carregar seu fardo. E eu vou trabalhar para você, em função do reino de Deus. Como eu posso não trabalhar para o meu irmão? Em Atos 20:35 está escrito, mais bem-aventurado é dar do que receber. Em Hebreus 13:16 está escrito, não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Mateus 25:40 está escrito, está escrito, sempre que o fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Lucas 6:38 está escrito, dai e vos será dado. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Quantas e quantas vezes está dizendo o reino de Deus, que para o reino de... Como que eu trabalho para o reino de Deus se não for a favor das pessoas? Se não for a favor do meu irmão? Como? Estou trabalhando para quê, então? Para fazer algo que Deus não consegue? O que Deus não consegue? Deus vai conseguir atingir o que Ele quer. Agora, e nós? Queremos ser partícipes disso? Ou queremos estar de fora? Eu quero estar dentro. E primeiramente com cada um de vocês daqui. E depois lá fora. Vamos primeiro com vocês daqui. Primeiro com os meus irmãos. Se a gente avançar um pouquinho, em Gálatas 6:10, está escrito assim. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da casa, aos domésticos
da fé. Eu tenho que fazer o bem a todo, mas primeiramente o quê? Aos da casa. Ao irmão que está do seu lado. Aquele que a gente toma um cafezinho ali. Eu quero primeiramente estar contigo. E segurar o seu fardo. Porque eu trabalho para Deus em favor dos meus irmãos. Eu quero trabalhar para o Senhor, para o reino, para favorecer aos domésticos na fé, para favorecer aos meus irmãos. E espero que vocês tenham isso no coração de vocês também. Porque às vezes a gente vem, chega, e termina o culto, a gente cai por fora. Como que eu vou saber do meu irmão? Eu sei, é difícil, já é quase 1h da tarde, está todo mundo com fome. Eu sei, é complicado. Também estou. Mas e aí? Eu prefiro, pelo menos, estar mais um pouquinho aqui com vocês. Porque normalmente a gente não se vê nem na semana. E de repente, saber que você precisa de alguma coisa e assim poder carregar junto com você esse fardo. Eu estou falando isso porque eu tenho dificuldade em abrir o meu coração. Eu tenho dificuldade em receber e tenho dificuldade em falar as minhas dificuldades. Porque eu sempre acho que os outros não têm nada a ver com os meus problemas. Ele já tem os dele. Eu tenho os meus, vou importuná-lo ainda mais com os meus. Mas a palavra aqui está dizendo que se eu não fizer isso, eu tiro a oportunidade, assim como meu sogro disse, de que você me ajude. E estou dando um recado de que eu não quero te ajudar quando você tiver dificuldade, mas eu quero. Eu quero carregar o seu fardo. Eu quero estar contigo. Eu quero fazer para você em função do reino. E que o Senhor coloque no coração de vocês e na mente de vocês que vocês possam abençoar o seu irmão. Porque eu quero cumprir a lei de Cristo, carregando o seu fardo. E quero fazer conhecido como o servo do Senhor, amando a vocês. E que o Senhor complete essa palavra no coração de vocês. Que Ele enraize, assim como enraizou na minha. Tem algumas pregações, tem algumas palavras que me confortam, que me consolam. E tem algumas palavras que mudam radicalmente o meu comportamento. Quando eu li isso, quando eu entendi isso, essa palavra mudou e vai mudar, tem mudado o meu comportamento. Espero que mude o de vocês também. E que Deus possa falar no coração de vocês também. Amém? Que Deus abençoe a todos e que essa palavra continue no coração de vocês, fomentando mais e mais.